Olá pessoal, estamos aqui para a nossa segunda videoaula. Na videoaula anterior a gente fez a correção de atividades propostas, resolver equações de segundo grau completas utilizando a fórmula de Bhaskara. E nessa segunda videoaula eu gostaria da gente dar continuidade ao nosso estudo sobre equações de segundo grau e eu vou propor para vocês, ao final dessa videoaula, uma atividade complementar sobre este assunto, a equação de segundo grau, para vocês tentarem ver equações do segundo grau utilizando a fórmula de Bhaskara, tá certo? Mas antes, eu gostaria de consolidar, recapitular tudo que a gente viu sobre a equação de segundo grau até aqui, para a gente consolidar de vez esse assunto. Então segue aí a nossa segunda videoaula, dando continuidade à nossa aula de hoje. Fiquem atentos. Então, quais são os reais objetivos de estudarmos equações do segundo grau? Os principais objetivos são reconhecer uma equação de segundo grau, né? A gente viu que vocês estudaram nos anos anteriores equações do primeiro grau, no qual o maior grau da incógnita x é 1. E reconhecer uma equação do segundo grau é saber que o maior grau da incógnita x é o expoente 2. Então, sabendo reconhecer uma equação de segundo grau, nós temos que aprender a identificar os seus coeficientes, quem é o a, o b e o c de uma equação. Os coeficientes, nada mais nada menos, são os termos numéricos, os números que estão antes de x ao quadrado, de x e o termo independente. Depois, o outro objetivo é reconhecer quando uma equação é completa ou incompleta. Ela será completa quando os coeficientes a, b e c forem diferentes de zero, tá certo? Quando apresentar três termos numa equação. E também as condições de existência das raízes. Quando o delta for maior que zero, nós teremos duas raízes reais e distintas. Quando o delta for igual a zero, nós temos duas raízes reais e iguais. E quando o delta for menor do que zero, não temos raízes reais. Não existe raízes no conjunto dos números reais. E outro objetivo é obter as raízes de uma equação de segundo grau usando o processo algébrico, que nós acabamos de ver no exercício anterior, que é o de Bhaskara, e também os diferentes outros processos aqui que foram abordados. Resolução completa, com a fatoração, com a colocação de um termo comum em evidência, tá certo? E solucionar problemas que envolvem a equação de segundo grau. Então, esses são os objetivos de estudarmos a equação de segundo grau. Então, relembrando aqui alguns tópicos. Uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero é denominada equação completa do segundo grau, porque eu tenho os coeficientes a, b e c diferentes de zero. O a nunca pode ser zero, porque se o coeficiente a for zero, anula o termo x ao quadrado, não mais será uma equação de segundo grau e sim do primeiro grau. E o b e o c sendo diferentes de zero, eles também, os termos de x e o termo independente vão aparecer. Então, quando eu tenho esses três termos, o termo de x ao quadrado, o termo de x e o termo independente, eu tenho uma equação completa do segundo grau, onde o a, o b e o c são chamados de coeficientes e x variável ou raiz. O a tem que ser diferente de zero e o que determina o grau é o expoente da variável x. Tudo que eu já falei. São exemplos de equação de segundo grau. Nós vimos que uma equação completa, veja o exemplo, x ao quadrado menos 4x menos 3 igual a zero. Identificando os coeficientes a, b e c dessa equação. O a é o termo que está antes de x ao quadrado, é 1. O b é o que está antes de x, que é o menos 4. E o c é o termo independente, ele não está antes de nenhuma variável. É por isso que é chamado de termo independente, que é igual a menos 3. E são exemplos de equações incompletas. Veja, x ao quadrado menos 9 igual a zero. Ó. Veja que só aparece dois termos. Por quê? Porque o termo de x é zero. Ó. O a é igual a 1, quando não aparece nenhum número antes de x ao quadrado é 1. O b é zero, porque não tem o termo de x, anulou. E o c, que é o termo independente, é menos 9. Outro exemplo de equação de segundo grau. 6x ao quadrado igual a zero. O a é 6. E o b e o c, nesse caso aí, é zero.
porque nem aparece o termo que tem x e nem o termo independente. Outro exemplo de equação, menos 4x ao quadrado mais 2x, onde o a é menos 4, o b é 2 e o c é 0, porque não tem o termo independente. Então é importante a gente saber identificar uma equação de segundo grau e os seus coeficientes. Sobre a existência de raiz, quando é que uma equação existe raiz no conjunto dos reais e quando não existe? Denominamos discriminante da equação de segundo grau ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0 a expressão b ao quadrado menos 4ac. Nós chamamos de fórmula de delta. E esse discriminante representamos pela letra grega delta, que é esse triângulozinho. Qual é a fórmula de delta? Delta é igual a b ao quadrado mais 4ac. A gente tem que aprender essa formulazinha. Observando a dedução da fórmula de Bhaskara, podemos concluir: a equação de segundo grau terá raízes reais se, e somente se, o valor de delta for maior que zero. Quando o valor de delta for maior que zero, ou seja, positivo, as raízes são dadas pelo x' e x'. Tanto você pode escrever a fórmula de Bhaskara dessa forma, tem alguns livros que abordam a fórmula de Bhaskara tudo junto, e tem alguns livros que abordam a fórmula de Bhaskara e a fórmula de delta separado. Temos ainda que saber, quando delta é maior que zero, as duas raízes são números reais distintos. Quando delta é igual a zero, as duas raízes são números reais iguais. E quando delta for menor que zero, não existe raízes reais. Ok? Vamos ver aqui alguns exemplos. O exemplo 1. Na equação 3x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a zero, vamos resolver essa equação. Como é que fica? Vamos escrever novamente essa equação. 3x ao quadrado menos 4x mais 1 igual a zero. Vamos tentar resolver essa equação de forma mais resumida. Como a gente já viu uma atividade, como resolver a equação aplicando a fórmula de Bhaskara, vamos tentar resumir. Primeiro passo, identifica os coeficientes a, b e c. O a dessa equação é 3. O b dessa equação é o termo que está antes de x, que é menos 4. E o c dessa equação é 1 positivo. Aplica-se a fórmula de delta após identificar os coeficientes a, b e c. Delta é igual a b ao quadrado menos 4, que multiplica o a, que multiplica o c. Delta é igual a b ao quadrado, o b é menos 4. Coloca-se menos 4 ao quadrado menos 4, que multiplica o valor de a é 3, que multiplica o valor de c é 1. Delta é igual a menos 4 elevado ao quadrado. Todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo. 4 vezes 4 é 16. Menos 4 vezes 3, 12. 12 vezes 1, 12. Então o valor de delta vai ser igual a 16 menos 12, 4. Achei o delta. Como o delta é maior que zero, eu vou achar o x' e o x'. Eu terei duas raízes reais diferentes, aplicando a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara: x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. X é igual a menos b. Se o b é menos 4, faz jogo de sinais. Menos e menos mais. Fica 4 positivo. Mais ou menos. Raiz quadrada de delta. O delta não foi 4? Raiz quadrada de 4. Aí bota só o resultado. 2, porque 2 ao quadrado é 4. Sobre 2 vezes a. O a não é 3? 2 vezes 3, 6. Então eu vou achar o x'. O x' eu vou usar o sinal positivo. O sinal positivo. Veja. Tá bom? Sinal positivo. 4 mais 2, 6. 6 dividido por 6, 1. Achei o x' igual a 1. O x duas linhas eu vou usar o sinal negativo. O sinal negativo, ó. Usando o sinal negativo, 4 menos 2, 2. 2 dividido por 6, ó. Sobrou 2 dividido por 6. Como o numerador é menor que o denominador, eu vou simplificar. Divide aqui o número de cima por 2 e o de baixo por 2. Fica 2 dividido por 2 é 1.
e 6 dividido por 2 é 3. Então, o conjunto de solução dessa equação são os valores de x, o x' e o x duas linhas. O x' é 1 e o x duas linhas é 1 sobre 3. Então, é só para a gente reforçar como se resolver a equação de segundo grau usando a fórmula de Bhaskara, de delta e de Bhaskara, ok? Vamos para o exemplo 2. No exemplo 2 eu tenho, na equação 9x ao quadrado mais 12x mais 4 igual a 0. Repete aqui a equação. 9x ao quadrado mais 12x mais 4 igual a 0. Primeiro passo, identificar os coeficientes A, B e C. O coeficiente A dessa equação é 9. O coeficiente B dessa equação é 12 positivo e o C é 4. Aplicando a fórmula de delta, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a B ao quadrado, o B não é 12? 12 ao quadrado, você já pode calcular. 12 vezes 12, 144. Menos 4 que multiplica o A, que multiplica o C. 4 vezes 9, 36. 36 vezes 4 vai dar 144 também. 144. Então o delta aqui vai dar igual a 0. Ó. 144 menos 144, 0. Quando o delta dá igual a 0, eu terei duas raízes reais iguais, ou seja, o x' é igual ao x duas linhas. Vai ser o único valor. Quando o delta dá igual a 0, não precisa escrever a fórmula de Bhaskara toda, só essa expressão aqui. Menos b sobre 2 vezes A. X é igual. Menos B. O B não é 12? Então fica menos 12 dividido por 2 vezes A. 2 vezes 9, 18. X é igual. Eu vou simplificar, porque o numerador é menor que o denominador. Eu vou simplificar tanto o 12 como o 18 pelo mesmo número. Pode ser o 6. Ó. Dividindo o numerador e o denominador por 6, vai dar menos. 12 dividido por 6 é 2. E 18 dividido por 6 é 3. Então, o conjunto de solução dessa equação é exatamente tanto o x' como o x duas linhas dá o mesmo valor. Menos 2 terços. Duas raízes reais e iguais. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 3. Eu tenho 2x ao quadrado mais 5x mais 9 igual a 0. Primeiro passo, identificar os termos, os coeficientes A, B e C. O A dessa equação é o 2, é o que está antes de x ao quadrado. O B dessa equação é o 5 e o C dessa equação é o 9. Aplicando a fórmula de delta, delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a B ao quadrado, o B não é 5? 5 ao quadrado menos 4 que multiplica o A que é 2 e o C que é 9. Delta é igual a 5 elevado ao quadrado é 25 menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 9, 72. Delta é igual a 25 menos 72 menos 47. O resultado deu negativo. Quando o delta dá negativo, não precisa mais fazer nada. A resposta será essa. Ó. Não tem raízes no conjunto dos números reais. Não tem raízes reais. Quando o delta dá negativo, você para. Já escreve isso. Ó. Não tem raízes reais. Então, após a apresentação desses exemplos utilizando a fórmula de Bhaskara, passemos agora para a resolução de alguns exercícios. Espero que todos tenham aproveitado esta rápida aula de recapitulação do que a gente viu sobre a equação de segundo grau até aqui. As anotações são sempre importantes para o caso de precisarem rever o assunto. Então, vamos fazer alguns exercícios, uma atividade complementar. Exercício sobre a equação de segundo grau que eu vou passar para vocês. Então, esses são os exercícios complementares. A questão 1. Resolva a equação de segundo grau 2x ao quadrado mais x menos 3 igual a 0, utilizando a fórmula de Bhaskara, tá, gente?
Questão 2. Determine o conjunto de solução da equação menos 3x² mais 18x menos 15 igual a 0. Questão 3. É uma questão de vestibular, caiu na Pontifícia Universidade Católica do Rio. As duas soluções de uma equação de segundo grau são menos 1 e 1/3. Então a equação é, ele já dá os valores de x' e x duas linhas. Para saber a opção correta, uma dica é, resolva a equação por equação. Aqui apresentar esse conjunto de solução ali, menos 1 e 1/3, é a opção correta. E a questão 4, também uma questão de vestibular, SESI Gran Rio. A maior raiz da equação, menos 2x² mais 3x mais 5 igual a 0, vale. Aí vocês vão marcar a opção correta. Então essa foi a aulinha de recapitulação, espero que vocês tenham gostado, anotado aí as partes principais. E segue aí abaixo dessa videoaula uma proposta de atividade complementar. Vocês vão copiar e responder no caderno essa atividade complementar e enviar para o privado do WhatsApp. Bons estudos, grande abraço e até a próxima aula. Tchau, gente!